hoje mais um episódio do nosso podcast aqui da Faculdade de TH, o Transforme de Cast, onde você pode acompanhar no YouTube, nas nossas redes sociais e também no Spotify ou qualquer outra plataforma. Com um convidado super especial, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos, que é o Carlos Ascoli, que é o cara na área financeira, e a gente vai poder aprender muito com ele. Inclusive eu tô com a minha cola, hoje eu vou ter cola, porque até eu estou querendo aprender sobre uma série de coisas, Ascoli, que eu acho que assim, é tantos anos de conhecimento que esses 30 minutos aqui vai ser pouco. É verdade. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, Ana Cláudia. Muito bom estar aqui com você depois de tanto tempo. E vamos tentar aqui responder alguma coisa. Não, senão o povo vai saber a nossa idade. Já chega a barba que já tá branca. Sem ter louro, cara, assim, né? Ainda pra disfarçar. Tá certo. Eu já perdi até meus cabelos, na verdade. Ascoli, me fala, assim, a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, em sala de aula. Mais ou menos isso. Você ministrava aula na área da administração e eu lá na enfermagem, na farmácia, enfim. E você tomou outros rumos, você acabou saindo da instituição, né? Entrando para uma área que você, né, gostava muito. E eu queria que você contasse essa mudança de carreira na sua vida. Então, na verdade, a mudança veio em função da sala de aula, né? Porque a gente vai aprofundando o aprendizado, vai conhecendo pessoas, vai formando relacionamentos, né? E esses relacionamentos começaram, então, a me colocar numa outra vertente, que era de assessoria empresarial. Legal. Mesmo porque também eu já havia fazendo alguns trabalhos para o Sebrae, isso também alavancou um pouquinho, né? Eu acabei diminuindo minha carga horária em sala de aula e acabei direcionando para essa área específica na área de finanças. Então, o aprendizado foi contínuo, que é todo dia aprendendo. Você acha que a gente sabe tudo? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que não sabe nada. Você quer saber. É verdade. E olha que legal, você estava falando sobre o Sebrae. Enfim, minha trajetória até foi um pouco semelhante à sua, só que ao invés de ir para consultoria, eu fui empreender também, né? E abrir a própria empresa. Ascoli, eu não sabia, ainda já doutora em medicina tropical, a diferença de faturamento, com lucro, com custo, com despesa. Para mim aquilo era um universo completamente diferente do que eu tinha aprendido nas minhas formações anteriores. E quando eu resolvi abrir o Instituto Health lá na época, eu fui para o Sebrae, que foi minha casa do aprendizado, para aprender o beabá. Eu fiz plano de negócio, eu fiz cursos de marketing, curso de venda, DRE, você não tem noção de tanta coisa que eu aprendi nesse processo. E você caiu no mundo das finanças. E bacana. hoje, na verdade, se eu não entender, isso aqui vai pro buraco, né? Então, o aprendizado é contínuo. A gente contínuo. Não para de aprender. Hoje eu fui para contabilidade e fui aprender uma série de coisas que eu não sabia. Então, principalmente hoje, a gente tem muito aluno na área da saúde, né, que nos acompanha, nos vê, e a gente tem muito aluno que está entrando para a área da gestão também. E as pessoas têm muita dificuldade na área financeira. Eu acho que é um dos pontos em que virou-se até um mito. Meu Deus, área financeira eu não entendo nada disso. É verdade. E você sabe que o caixa da empresa é o que manda na empresa. Né? Então, é o caixa que quebra ou alavanca uma empresa. Exatamente. Não tem outro jeito. Então, se a gente não tiver pelo menos um conhecimento básico, né, e aí vai depender do tamanho da empresa, ou às vezes até avançado, isso pode correr o risco de quebrar. Correto. E uma das coisas que a gente tem mais dificuldade, eu vou colocar eu no lugar, né, porque no passado eu também passei por isso, é saber como dar preço a um serviço ou a um produto. Ou seja, como fazer precificação de um produto. Como a gente tem muito profissional liberal aqui, né, e alguns, enfim, gestores também, dá uma palhinha pra gente entender melhor como fazer isso e não errar. Basicamente, é ter controle dos seus gastos, né? Então, a gente chama gasto tanto custo quanto despesa. Para não entrar no conceito, mas bem rápido, custo é produto ou serviço e despesa é receita, né?
Então, se eu não tiver um controle efetivo de gastos, eu não tenho como formar preço adequadamente. E não é só o aspecto vamos dizer, da estrutura de custos. Hoje, o mercado é muito dinâmico, né? A concorrência é muito dinâmica. Eu tenho que entender como é a percepção do mercado com relação àquele tipo de serviço. Então, eu tenho que entender meu concorrente, que preço que ele está cobrando, se a estrutura de custo dele está adequada àquele preço ou não, porque muitas vezes a gente vê pessoas que formam preço sem saber estruturação de custo. Eu ouvi falar que o preço é esse, que o marcador é esse e tal. Baseado e às na vezes, concorrência só. Baseado na concorrência. Mas eu tenho outro fator que é muito mais importante, que é o cliente. Qual é a percepção do cliente com relação a preço? Porque o cliente não olha preço, ele olha o quê? O benefício que o produto ou o serviço oferece. Exatamente. Então eu tenho que mensurar a estrutura de custo, preço do concorrente e o valor que o cliente dá àquele tipo de serviço. Basicamente é isso. Tá. Então, assim, Ascoli, para que eu coloque o preço nessa caneca, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o quanto que eu gasto, né? Sim. Despesa, para que essa caneca esteja disponível para venda. Corretíssimo. Então, por exemplo, se eu gasto R$20 e o meu concorrente está cobrando R$10, eu não posso vender ela a 10. Aí nesse caso, por isso que a gente tem que ter a estruturação de custos. Tá, comprei ela por R$10, ok. Quais são os impostos que estão incididos naquela caneca? Qual o imposto que eu vou pagar? Se eu pago comissão para vender? Então, tudo que está relacionado à venda do produto, venda significa preço de venda. Sim. Então, na hora que eu faço marcação, eu tenho que saber quais são esses valores. E por trás dele tem um custo do produto. Quanto custou para eu produzir ou eu comprar essa caneca? Ok? Então, é uma junção das duas coisas. Quanto que eu tive de custo, quanto que eu tenho de despesa para vender, e aqui eu faço a marcação. Se a minha infraestrutura não me fornece um preço competitivo, o que eu tenho que fazer? Tem que deixar de vender o produto? Claro que não. Então eu vou olhar internamente a minha estrutura de custos, eu tenho que fazer plano de redução de despesa, plano de redução de custo, aumento de produtividade, se não tem desperdício. Então toda a estrutura não é simplesmente registrar, eu tenho que entender aquele custo. Será que eu não compro essa caneca mais barata de alguém com a mesma qualidade? Os meus fornecedores, eles estão sendo mudados ao longo do tempo? A minha mão de obra está produzindo por hora a mesma quantidade que produzia ontem? Exato. Então, envolvem fatores que influenciam no preço final do produto. Exato. Eu vejo, acho que muita gente fazendo o seguinte: nossa, essa caneca me custou R$10, então se eu vender a 20, eu tenho 100% de lucro. Errado. Fala sobre isso. Então, se eu fizer todo o somatório dessas variáveis e eu chegar, por exemplo, no marcador de 2,3, eu já furei todo esse cálculo. Então, eu tenho que conhecer a minha estrutura de custos, adequar ao que o mercado está colocando, porque também a gente pode ver, se eu fizer só uma pesquisa de mercado e pautar no mercado, às vezes eu pego lá preços de pessoas que não estruturam custos. Eles não estão ganhando dinheiro. Se eu fizer o mesmo preço, também não vou ganhar dinheiro. Exatamente. Então, isso é muito importante. Eu tenho que ter esse entendimento para saber o quanto eu posso reduzir ou não. Tá. Porque assim, vamos supor que alguém está começando hoje, abrindo uma clínica e fazendo procedimentos estéticos, por exemplo, né? Ela não tem conhecimento a esse respeito. A grande maioria não tem, tá? Como que essa pessoa poderia dar o primeiro passo para que esse entendimento fique muito claro para ela? Porque quando ela vai comercializar, inicialmente ela vai usar isso que a gente falou. Eu olhei o concorrente, ele cobra R$500, eu vou cobrar 450 para concorrer. Então, ela não faz a análise de custo. Como começar? Então, como você disse, o básico é ir lá no mercado, entender quais são os preços praticados. Ponto 1. Análise de mercado. Primeira coisa. Dentro da análise de mercado, ainda ter o entendimento do que é a necessidade para o cliente. Porque a gente sabe que a gente tem produto que é vaca leiteira
E assim, a gente sabe que tem um produto que é o cachorro louco. Sim, sim. A vaca leiteira é aquela que ainda dá frutos, que você consegue recolher valores, e tem um cachorro louco que só quer te morder. Que é que a gente chama de produto de margem, produto de giro. Sim. Então, ter esse entendimento. Qual é a sensibilidade que o cliente tem com relação àquele produto? E, por fim, entrar mesmo em controle de custo. Ter esse entendimento. Por exemplo, para eu fazer um atendimento, eu tenho que saber o que é matéria-prima, eu tenho que saber o que é insumo, eu tenho que saber qual é a parcela do serviço, quanto custa a minha mão de obra, quanto que eu estou querendo ganhar com isso. É 20%, Então, é 30%? Porque, é 10%? Às vezes, meus clientes me perguntam, mas você acha que 10% é bom para eu ganhar? Eu falei, cara, depende. Eu posso cobrar 30%, mas se eu vender R$1.000, eu vou ganhar 30% de 1.000. Mas se eu vender R$1 milhão, 10% de 1 milhão é maior do que 30 de 1.000. Exato. Então, a margem de lucro, ela é muito relativa. Por exemplo, trabalho numa indústria de produtos alimentícios, em que muitas vezes a gente vende produto com margem de lucro quase zero. Por quê? Para entrar no mercado, para compor um mix produto, para atrair o cliente. Isso acontece muito no supermercado. Muito. Por que a gente entra num lado e você atravessa o supermercado inteirinho para ir lá comprar refrigerante, Coca-Cola, cerveja? Porque são produtos de giro, produtos com margem pequenininha. Aí você vai colocando aqui uma picanha, um salgadinho. Quando você vê, você encheu o carrinho com produto de margem e a cerveja você coloca lá dentro já está pagando. Entendi. Então, isso acontece, muito comum. Para a área de serviço, eu tenho que conhecer qual é o meu custo. Não tem outro jeito. Entendi. Quanto que eu gasto de luva? Quanto que eu gasto de touca? Qual o tipo de insumo que eu vou gastar? Isso tem que estar na ponta do lápis, não tem outro jeito. Aluguel. Sim, essas despesas, essas despesas fixas, elas são as grandes vilãs de tudo isso. Ô, Ascoli, a gente sabe que existem várias formas de precificar. Você podia explicar aí, pelo menos, as principais? Tá. Assim, eu estudo custo há muitos anos, tá? Se você pegar qualquer livro de custo, você tem lá métodos de custeio, porque é a partir dele que a gente precifica. Variável, absorção, ABC, meta, pleno, target. Mano, não existe isso. Só existe 2 métodos. Custeio e absorção. Só esses 2. O resto são técnicas que a gente utiliza para auxiliar. O custeio ABC é para fazer custeio indireto. Pegar tudo que é indireto, que é fixo dentro do custo, e fazer rateio, para o rateio não ficar ruim. Tá? Agora, qual é o principal método? É o por absorção, que é o único que a Receita Federal admite no Brasil. Então, parte desse princípio. Você quer formar preço, está começando agora, quer ter aprendizado, entenda o que é um custo por absorção. O que é um custo por absorção? Colocar todos os custos que estão dentro da produção dentro do seu produto. Simples assim. Seja Separado. ele fixo, variável, direto, indireto, não importa. Entendi. Não importa. Até porque para tributar... Vai ser tributado igual. Vai ser tributado igual. Né? Entendeu? Isso só vai interferir no que diz respeito a, por exemplo, quanto mais eu vendo, mais custo variável eu tenho, né? Custo variável total. Total. É importante porque o custo variável unitário, o que é o custo variável unitário? Para produzir esse lápis aqui de cor de cera, eu gasto o mesmo custo para produzir um outro de forma unitária. Mas se eu pego esse pacote aqui, ó, ele vai ser maior quanto mais eu produzo. Exatamente. Diferente do custo fixo. O custo fixo ele é um só, e aí eu faço os rateios para o produto. Então, quanto mais produto eu vendo e produzo, menos custo fixo eu absorvo. Eles são inversos. Ok? Agora, o que é importante ter conhecimento? Você falou da área tributária, que você falou, saiu da contabilidade. Um dos fatores para formar preço é a taxa de marcação. E a taxa de marcação são 3 variáveis principais. Despesa variável de venda. O que é despesa variável de venda? Todos os tributos que você paga na hora que você vende. Se você paga comissão, você paga frete. O segundo componente é o quanto você quer ganhar. E aí? Qual é o tanto que eu quero ganhar? Quanto você fez de investimento?
Quanto você está querendo de retorno no seu investimento? É 5%? É 10%? É 15%? É 20%? Então, você estabelece a partir dali. E a terceira variável é o percentual de custo fixo em relação à receita. Fez isso, você está dentro de um patamar, 90% de chance de dar certo. Nossa, Falei 90%. Até que se fosse 100... Não, olha, a medida é porque problemas. a estrutura de custo de despesa é dinâmica, Ana Cláudia. Você sabe disso, você é uma empreendedora, você sabe que todos os meses, quando você tem resultado, os custos e despesas, elas... mas não é fixa. Não, ela é fixa porque ela existe em função da receita existir. Mas se eu consumir mais energia na administração, eu gasto mais. Se eu consumir menos, eu gasto menos. Tá? Por isso que a gente fala que a gente tem que ficar cortando unha, né? Sim, senhora. Todo Cortando mês. e lixando, tirando as cortando. pontas. Porque se você deixar... não, mas a água vai vir de qualquer jeito. De repente, tá acontecendo algum vazamento, você nem sabe. Não, e falar assim, em pequenas coisinhas. Por exemplo, eu fui gestor numa empresa de software. Meu diretor, ele entrava na sala e ele saía catando clipes de papel. Juro pra você que ele pegava um copinho de plástico e ele saía pegando os clipes aqui, ó. Aí ele põe na minha mesa, Ascoli, você tá vendo isso aqui? Isso aqui é custo, ó. Isso aqui dá uma caixinha que eu deixo de comprar na papelaria e passo a usar. Exato. Então, aquilo para mim, assim, caiu a ficha. Meu senhor, olha o aprendizado que eu tive aqui, ó. É a lixinha. Eu corto, ok, mas ficou pontinha? É a lixinha. Não tem jeito. E esse a longo prazo impacta. Nossa, você fala assim, que isso? Isso é 50 sabonete, centavos. papel higiênico, papel ofício, papel A4, clips. Começa a fazer... Você entra nos lugares e veja, você não tem um papel ali que, cara, não precisava ter usado. Mas a Resmo tem 500. Ok, mas se eu pegar um papel todos os dias e chegar em 500 no mês, eu tenho uma Resmo que eu perdi. Hã? Aqui eu falo, fecha a porta, ou o ar-condicionado, fecha a porta. Isso é incrível. Se não... Ar-condicionado é um comedor de dinheiro. Exatamente. Comedor de dia dinheiro. com a porta aberta e o ar-condicionado ligado, já dá uma diferença boa. É isso aí. Tem que fazer isso. Olha, assim, tem uma coisa assim, legal, que acho que muita gente tem dúvida, a diferença de valor, de preço, tá? Que são coisas que a gente sabe que tem conceito diferente, eu queria que você explicasse. Vamos lá, assim, quando você fala em relação ao preço do mercado ou preço de produtos? Preço de produto. Tá. É porque, assim, existem produtos que são substitutos, tá? Um exemplo muito típico, manteiga, margarina, né? Então, assim, eu preciso entender como é que os produtos são similares entre si, quais características são guardadas entre eles, né? Porque um pode ter uma qualidade melhor ou outra. Tá. Um pode atender uma necessidade maior do consumidor do que um outro. Então, qual é o aspecto de valor que eu tiro daquele produto? Porque, assim, vamos lá numa prestação de serviço de corte de cabelo. Por que eu tenho vários pequenos salões de beleza com cortes com um valor diferente um do outro? Se é a mesma coisa, eu uso tesouro, o tempo é praticamente o mesmo, a cadeira é praticamente a mesma. Aonde que reside a diferença? A percepção aqui. Qual é a qualidade que aquele serviço me oferece? Sabe aonde que impacta? Quando eu entro dentro da empresa, quando eu sou recepcionado, um sorriso, bom dia. Puxa, você não sabe o tanto que isso impacta. Na hora que eu sento lá para cortar um cabelo, pra você ter uma ideia, eu corto cabelo com o cara há uns 30 anos. É o mesmo. Mas o cara me deixa tão à vontade que eu pago com gosto que ele... Eu nem pergunto quanto tá. Eu só falo, me dá seu Pix aí, paf, eu mando. Você tá entendendo? Por que que os... Estão dando muito valor à experiência. É isso. Não tem jeito. Por exemplo, eu estou num campo que é cruel. Consultoria, é muito difícil a percepção do valor quando a gente não conhece a pessoa. Por exemplo, você me contrata, você me conhece, você sabe a minha competência até determinado ponto, porque eu não tinha prestado nenhum serviço com você ainda. Mas imagina se eu não te conhecesse agora, Ana Cláudia, falando, Ana Cláudia, eu quero prestar serviço para você. Cobro 10 mil. Você vai achar uma loucura. Mas o que está por trás desses 10 mil?
que você consegue me Todos os anos entregar? de experiência. É isso aí. É isso aí. Toda a bagagem no meu setor que você já É tem. isso aí. Eu já levei porrada, eu tenho, como eu costumo dizer, eu já levei muito soco no queixo, eu sei os atalhos, eu sei onde eu posso ir. Então tem muita coisa que a gente conhece, que outros não conhecem, que é um diferencial no final das contas. Por isso que os preços são diferentes entre si. Quando a gente fala de ensino, né, que enfim, o segmento que a gente atua, o mercado de ensino é um mercado já bem consolidado. Então, eu tenho empresas também que têm tickets muito menores e empresas que cobram tickets absurdos, né? Às vezes, para o curso com o mesmo título, não significa a mesma qualidade. Então, uma das coisas que, enfim, que a gente vem enfrentando e que é um aprendizado diário é que a percepção de valor do meu cliente, ela faz com que, se eu determinar um preço X menos 1 ou X mais 1, depende muito mais da abordagem, da forma como eu coloco a minha marca no mercado. E vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, nossa, super, super em conta, porque o benefício que eu vou ter com isso aqui é gigantesco. Então, eu prefiro hoje não abrir concorrência por preço mais. Mas eu já fiz isso, como a grande maioria de quem está assistindo a gente aqui tem enfrentado. Então, a gente chega a um certo ponto, que no início é um pouco difícil, né? Correto. Colocar preço, né? Colocar valor na mercadoria inicialmente. Normalmente você põe o preço, mas não põe o valor. Até que você não tem maturidade para trazer uma experiência bacana. Mas eu tenho certeza que com o tempo, assim como a gente se ajustou, isso vai se... É como se a gente já tivesse um pouco mais consolidado. E aí eu consigo colocar um valor agregado maior, trazendo uma qualidade e benefício maior para o meu cliente. É isso aí. Né? Eu vou dar um exemplo. A gente colocou tutoria dentro dos EADs para os alunos, que não mente, é uma mentoria. Que EAD que tem mentoria? Não tem. Não tem. Os alunos estão assim, os pós-graduandos, o pessoal da graduação está apaixonado. Porque ali ele traz um estudo de caso de onde ele trabalha, o outro tira uma dúvida, o outro que mora no Acre, o outro mora no Rio, o outro mora em São Paulo, cada um de segmentos diferentes, um no mesmo segmento, de regiões diferentes. Então, assim, é um network gigantesco. Não, e pode ter algum dono de alguma instituição que está pensando como que ela consegue absorver isso. É nisso que você está falando. Redução de custo. É isso que você está falando. Quanto mais pessoas conseguem enxergar valor, aquele mentor que está ali, ele é absorvido de forma unitária, ele é absorvido com menor custo. Agora, se você for pegar vários cursos são iguais, na mesmice, ninguém mais quer mesmice. O grau de útil, que a gente chama de útil, que é a necessidade que eu crio em relação a alguma coisa, ele vai para o passado. Né? Ah, isso aqui já teve utilidade. Não quero, eu quero o próximo. Qual que é o próximo que tem? E a geração Z tá assim, ó. Entende? A tecnologia tá aí, a IA tá aí, os robôs estão aí. E se você não tiver qualidade hoje, você tá fadado a ser excluído. É verdade. Você vai ser só mais um. E administrar tudo isso. O marketing, o branding, na verdade. E ainda determinar um valor específico. E sem querer puxar saco por ser amiga, eu venho te acompanhando. A gente teve afastado fisicamente, mas você sabe, eu te acompanho nas redes. Eu fico vendo a satisfação. Você olha no olho das pessoas que dão depoimentos sobre a sua empresa. Ai, que legal. Então, assim, aquela marca ITH, ela vai ser lembrada com qualidade. Pra você ter ideia, hoje em Goiânia tem escola que cobra R$4.000 para uma criança estar lá dentro estudando. Eu sei disso. Tá? Eu sei disso. E eu dou muito valor nessa escola, inclusive, porque o valor que ela traz para os meus filhos é... O preço te leva para aquela velha história, é o barato que sai caro. Entende? E é o caro que sai barato. É isso aí, é isso aí. A gente tem que pensar em longo prazo, não tem jeito. Ô, Ascoli, hoje, voltando ao assunto do ACAP, né? Que a gente acabou, enfim, falando um pouquinho do negócio.
Quais seriam os fatores que a gente leva em consideração para uma empresa determinar o preço de uma mercadoria através do markup? Então, a taxa de marcação ela é bem simples. Você tem que partir do suposto seguinte: o preço de venda é 100%. Sim. Tá? O que está por trás do preço de venda? Para eu chegar no preço de venda, eu tenho que incluir tudo aquilo que o preço de venda vai ter que pagar por ele mesmo. Exato. Quais são essas variáveis? É o que a gente chama de despesas variáveis de venda. Tudo aquilo que eu pago para vender, eu tenho que compor isso como uma taxa de marcação. Tá? Existem aí alguns conceitos, markup divisor, markup de multiplicador. Qual que é a diferença? Nenhuma, é só matemática. Então, se eu pegar um número, tá, inteiro, que multiplique por outro número inteiro, tá, fizer uma multiplicação direta, ok. Agora, se eu dividir um pelo outro, fazendo na multiplicação, eu não tenho que inverter? Não é só fazer o inverso? Multiplicação. Então, por isso está markup multiplicador. Ou divide direto, markup divisor, é a mesma coisa. O que você tem que levar em consideração são todas as despesas que você tem para realizar uma venda. Simples assim. Entendi. O Ascoli, e assim, por exemplo, que a gente chega a um markup lá de 2,3. Tá. Enfim, eu coloco isso para rodar e aí eu começo a vender um pouco menos. Tá. Porque na concorrência o preço está um pouco abaixo, o meu está um pouco acima. Daí, em vez de 2,3, eu vou lá e reduzo um pouquinho, coloco 2,2. Baseado em quê? Então, baseado... Então, porque se assim, eu sei que a minha intenção é ter 2,3 de markup, mas se a minha concorrência é tão grande ao ponto de eu não conseguir vender utilizando essa marcação, o que fazer nesse momento? Porque eu já passei por isso, tá? Por isso que é uma pergunta bem prática. Chegou um momento que eu entendi que o meu markup tinha que ir baseado em quê? Tá, baseado no mercado mesmo, tá? Posso estar errado, você vai me corrigindo aqui que a gente tá aprendendo junto. Eu acabei entendendo que se eu reduzisse R$5 ali no meu valor da minha mercadoria, eu aumentei em 20%, 30% a mais a minha venda. Então acabou que compensou demais. Eu cheguei a um preço de concorrência que me traz um percentual bacana ainda, talvez um pouco menor do que eu imaginava ter, mas que me traz um lucro legal. Bacana. Excelente pergunta. Então, se eu for considerar um produto só, é fácil de fazer esse entendimento. O problema é que a gente tem custos diversos para produtos ou serviços diversos. O grande problema reside no medo do empresário de ir para dentro do mercado. Eu tenho que compreender o seguinte: se eu ganhar 1% de margem, eu ganho dinheiro? Ganho. Eu bato meu concorrente? Bato. Eu conquisto o mercado? Sim. Eu faço volume? Então eu vou ganhar dinheiro. Entendi. Entendeu? O que aconteceu com você foi isso. Às vezes você nem fez a conta da margem esperada, mas espera aí um pouquinho. Se eu colocar aqui 20, 30 reais mais barato, ou 100 reais mais barato, mas eu alavanco a minha venda em 20, 30%, eu estou ganhando dinheiro. Aí. Recente, semana retrasada, eu fiz uma reunião com uma empresa que eu presto uma assessoria indireta, de vez em quando eles me procuram e tal. Ele queria que eu fizesse a tabela de preço para eles, porque eles usam um markup geral. Esse é um erro, tá? É erradíssimo. E não por produto. Eu tenho que fazer por produto. Qual é a margem que cada produto me oferece? Esse produto, ele tem maior demanda do que o outro, então eu vou ganhar menos margem com ele, para dar volume. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma planilhazinha de simulação de venda, entendendo que se, por exemplo, eu aumentar 30% de participação de mercado, diminuindo na margem, o resultado final ele é maior, ótimo, então eu faço. Se não for, eu vou perder. Então é preferível não fazer. Entendi. Então, sempre que eu for trabalhar com aumento ou redução, eu tenho que entender qual é a margem de ganho que eu vou ter nisso. Não é a margem de lucro, não. É o ganho no final, no frigir da receita, quando eu finalizar com a receita.
Se eu consigo colocar um custo-meta baseado no lucro, porque aí a gente faz o preço, não é de cima para baixo, a gente faz o preço de baixo para cima. É verdade. Então, eu trabalho o meu custo-meta, que é a minha estrutura, que não adianta eu comprar por 10 e vender por 9, o custo. Eu tenho que vender por 10. Então, eu tenho que trabalhar um custo-meta, entender qual é o ponto de equilíbrio que eu tenho que vender essa quantidade para chegar naquela margem de lucro que eu preciso, o resto eu jogo para cima. Aí eu diminuo o preço. Esse estudo que eu fiz, por exemplo, eu fiz o que a gente parte? A gente parte de uma curva DC, porque o cara vende mais de 130 produtos. Uhum. Nós identificamos que 20 produtos todos esses produtos, eles impactam em 90% da receita. O que eu falei para ele? Falei, cara, sabe esses caras que estão para baixo aqui, que não está dando venda? Tira o custo fixo desses caras, meu. Esses outros grandões já estão pagando eles. O que aconteceu? Aumentou as vendas desses produtos. Aí, esses produtos começaram a chamar os outros, que são aqueles produtos que estão pagando a margem daqueles que não compõem. Fazer isso tudo, Ana, não tem jeito. Exato. Tudo é como eu disse, pôr no papel, ter o entendimento, fazer simulação, gasta um tempinho, aprenda um pouquinho de Excel, ou contrate alguém, eu, por exemplo. Agora você já vai deixar seu contato, né? E assim, é muito importante isso. Tá vendo, muito gente? importante. Assim, e olha que o Astrid está falando aqui, eu já tive assim muito conhecimento, já passei por muita consultoria e ainda assim tem ainda muita dificuldade, né? À toa que hoje o Ulisses, meu esposo, é o que é responsável pela área financeira. Uhum. Não que eu não entenda, muito pelo contrário, a gente tem entendimento, mas ele é o especialista, eu não. Mas eu procurei entender. Então, quem está nos escutando, sabe? Que assim, calma, não desespera, porque tudo isso que está sendo falado, às vezes é um universo muito difícil, né? Para quem está escutando pela primeira vez, que a grande maioria das pessoas realmente tem um conhecimento menor na área de finanças, mas isso é fundamental para o sucesso do negócio, né? Totalmente. Há um pouco tempo atrás, eu contratei um consultor financeiro, né? Me perdoa, né? Acho que a gente perdeu o contato aí. Não, sem problema. Mas já tem uns 5 anos aí. Temos uma longa estrada pela frente para caminhar. Enfim, eu vou me redimir. Tá bom. Ascoli, como nós estávamos precificando incorretamente. Né? Então, assim, foram 6 meses de aprendizado que eu falava assim, olha, como eu pude ficar tanto tempo longe sem entender isso, né? Então, hoje... tudo é feito por produto, tudo é separado, a gente está implantando um BI para poder verificar tudo. Você consegue entender qual é a margem de cada produto, quanto que ele retorna cada uma. Então, assim, foi uma trajetória muito dura inicialmente, eu acho que isso é meio que normal, né, na grande maioria dos empresários, mas você precisa mudar, virar a chave, porque se não virar... E eu vou aproveitar a sua fala no início da nossa conversa aqui. Você falou do medo das pessoas com relação à finança. Exato. Não é um bicho de 7 cabeças, é um bicho de 18 cabeças. Só que você tem que matar um de cada vez. E assim, eu vou ter que ser especialista em finanças? Claro que não. Para quê? Como é que eu começo a aprender finanças? Pessoal, uma caneta e um papel. E começar a anotar. Tem gente que já quer começar. Eu não sei... Eu não sei mexer com Excel. Não tem problema. Pega um caderno, mata ele no meio. Aqui é saída, aqui é entrada. Começa a anotar as coisas. Começa a entender o seu número. O que está acontecendo com a minha empresa? Você vai ser especialista em finanças? Não. Mas você vai ser especialista na sua empresa, no seu negócio. Entende? E com o tempo, a empresa cresce. Você já vai passando um pouquinho pro Excel, já vai entendendo um pouco mais, já tem condição de contratar tranquilo. Uma consultoria para poder dar apoio, né? Não, e assim, olha, eu tô dando aqui uma dica que é ruim para mim. E quanto menos as pessoas souberem, mais elas vão contratar. Mas veja, Excel também não é bicho de 7 cabeças. Quando alguém vai chegar e contratar você, a pessoa já passou por já passou por isso. Só que ela tá levando porrada, ela não tá conseguindo abrir a porta. Eu sou chamado para girar a chave daquela porta. Para isso.
Eu nem entro para dentro da porta. Quem entra é o gestor. Exato. É como se eu fosse como é que chama os rapazes que fazem chave? O chaveiro. Eu vou lá entender como é o segredo da chapa, virar a chavinha para ele poder entrar e avançar nas outras fases da vida dele, do seu empreendimento. E às vezes a gente, por exemplo, você ter um mix de produto muito grande e não ter esse controle desse mix de produto, o ralo tá correndo em 10, Ana Cláudia, que você tem. eu vou falar. Fala, gente, não tá sobrando dinheiro, você não consegue enxergar de onde não tá sobrando. E é muito engraçado, porque a maioria das empresas, elas não são abertas por pessoas que entendem de finanças. Geralmente ela aprendeu o operacional. Você veio da área de saúde, eu vou abrir uma empresa para a área de saúde, né? Confecção, a maioria das pessoas que abriram a confecção foram costureiras antes, mas não sabia de finanças. A finanças, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Né? Então, ela só registra fatos de decisões que nós tomamos. Então, não tenha medo de finanças. Pessoal, finanças é uma coisa mais simples que parece. Pode ter 12 cabeças, mas não morde. Viu? Você falou que era 18. 18. É porque eu cortei já logo 6 para ficar mais fácil. Pra dar uma diminuída na ansiedade. Até chegar na cabeça só. Não há segredo. Eu sei que não tem, assim, com certeza não é um bicho de 18 cabeças, Sim. tá? Embora, talvez porque não tenha familiaridade dentro da nossa formação, né? Aí acadêmica. Sim. Mas eu acredito que você empenhando em estudar, em fazer cursos, em contratar consultoria, em fazer um curso com a gente tem disciplinas, né, para isso. Isso pode melhorar muito, mas muito mesmo na empresa, ou a futura empresa que você queira abrir. Perfeito. Né? Assim, eu sei que a gente já explorou muita coisa aqui, mas eu queria fazer uma última Tá bom. pergunta para você. Pode fazer mais 2, não tem problema não. Ask, é o seguinte, hoje a gente tem visto uma falência geral de várias empresas, de vários segmentos. E boa parte dessas falências se dá pela dificuldade da gestão. Não só gestão de pessoas, mas gestão financeira, contábil, tributária e tudo mais, tá? Se você pudesse dar 2 dicas importantes para quem está nesse processo de querer abrir uma empresa, mas tem medo, né? Porque não consegue gerir isso tudo. Ou que está passando dificuldade na empresa, não está conseguindo crescer, porque não está vendo lucro, parece que tudo entra, sai. Dá uma luz para esse pessoal. Não, vou dar 2 dicas só. Beleza. Orçamento e capital de giro. Então explica para eles melhor. Bom, bora lá. O orçamento é o controle geral de tudo o que acontece na empresa. Entrada ou saída, eu controlo ali dentro. Tá. Na unha. Vai na unha, na mão, que não importa se é na mão, sem sistema, sem Excel. Pode ser, sabe o papel que você abre quando você compra o pão? Vai juntando com esse papelzinho lá e faz por dia. Tá. O orçamento... É ele quem vai te indicar se você está com um problema ou não de caixa. O capital de giro, por que ele é igualmente importante? Porque as nossas decisões, seja ela comercial, prazo que eu vendo, seja de compra, prazo que eu compro, se eu faço girar estoque, eu tenho que fazer investimento. Quando eu vendo a prazo para o meu cliente, eu estou fazendo investimento. Quando eu compro à vista de um fornecedor, eu estou fazendo investimento. Quando eu compro mercadoria para produzir, eu estou fazendo investimento. Eu preciso entender o quanto de capital de giro, que é o volume de recursos, que eu tenho que manter como segurança. Exatamente. Há um estudo do Sebrae que 69% das empresas quebram no primeiro ano por falta de planejamento de capital de giro. Mas minha empresa fatura R$10.000, vou fazer orçamento. Eu ouvi falar que orçamento é só para empresa grande. Quem disse isso? Vamos lá? Vamos lá. Na sua gestão financeira pessoal, você não faz planejamento e orçamento? Claro. Opa! Por que na sua empresa também você não tem que fazer? Então, o planejamento financeiro, que é algo mais amplo, né? Parte da premissa de controle orçamentário e controle do seu capital de giro. Agora, se uma empresa já está com dificuldade,
é mais difícil recuperar a caixa, mas não é impossível. Sim. Tá? E aí uma dica que eu dou, e muitas vezes eu fui procurado para isso, e a gente chega, depois de um tempo de estudo, a gente chega à conclusão que o grande culpado não é a empresa, é o dono. Ao plantar uma árvore, não esqueça que a sua empresa ajudou a dar fruto nessa árvore. Se essa árvore precisar de nitrogênio, de nutrientes, se você tiver que fazer poda, faça isso. Alimente, tire do seu bolso e faça investimento lá dentro. É porque a empresa Entendeu? pode ser encarada como vaca leiteira, Opa, né? jamais. Senão ela vai virar cachorro louco. Exato. Se você começar, por exemplo, a tirar uma fruta antes dela madurar totalmente, ela vai parar de dar fruta. Sim. Ela tem o tempo correto. Então, e aí se a gente for avançar, tem outras variáveis, payback, né, que é tempo de retorno de investimento. Não vamos nem entrar nesse assunto, que também impacta. Mas é fundamental, fazer orçamento, entrada e saída de caixa, diário, não é semanal não. O planejamento pode ser mensal, semanal, mas o controle é diário, que a gente chama de movimento de caixa. Quanto que entrou, quanto saiu hoje? Por que eu fiquei deficitário? Eu tenho reserva, capital de giro, para pagar essa conta? Faz a conciliação. Porque se eu não tiver capital de giro, você sabe onde você vai parar? Lá no Itaú. Ô, Itaú, me empresta dinheiro para pagar a minha conta? A juros muito Aí acabou, filha. Aí vira uma bola de neve. Aí para você pagar isso... Aí é um giro mesmo, É igual né? você usar cartão de crédito pessoal. As pessoas acham que cartão de crédito é dinheiro novo. Não é nunca. É porque conta Cartão de crédito pra te como comer. o limite do cartão Opa, como um salário. é. Vai, né? Vai lá. Vai lá. Dou 3 meses para estar quebrado. Exatamente. Que é o que a gente não quer que aconteça com Pelo vocês, amor de Deus, né? né? A gente tá aqui. Mas a dica é essa, tá? Tá. Né? Orçamento e capital de giro. Não tem jeito. Fundamental. Olha, gente, assim, isso foi uma aula para todos vocês, para mim, enfim, para vocês, né? Também o Vitor que tá aqui com a gente. O Vitor eu vou cobrar dele. Por quê? A consultoria de hoje, tá, Vitor? Brincadeira, brincadeira. A mentoria comigo, uma conversa, bate-papo, sempre a mentoria. É gratuita. É legal, né? Tranquilo. Obrigada, viu, Ana? Obrigado Por você, Ana se doar Cláudia. aí nesse Obrigado. podcast. Fiquei tão feliz de estar com você aqui hoje. Nossa, você não sabe o tanto que eu tô feliz também de estar aqui com você. Tanto tempo, tanto tempo que a gente não se via, né? Não A é? primeira coisa que a gente falou assim, nossa, Quantos anos, anos? né? Quantos Começando a anos? perguntar a idade um do outro. É né? isso Como você tá? aí. Coisa de- Vamos largar de mão vamos nesse parar negócio com de isso, idade? né? Por favor. É. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que vocês, assim, podem não, devem compartilhar esse episódio com todas as pessoas que vocês conhecem, porque eu tenho certeza que a maioria tem muita dúvida sobre isso. E isso é só a pontinha do iceberg, né? Só a ponta do A iceberg. gente precisa aprofundar muito mais ainda para poder evoluir. E agradeço a Ascoli pela sua companhia, Eu que te pela agradeço. sua doação, tá? Eu te E agradeço. eu acho que vai ter uma disciplina aqui que eu tenho certeza que vocês vão ficar apaixonados aí. Que eu tenho certeza. O que ele falou aqui não é nem 5% que tá lá, Não, né? não é 1% Enfim, não. Tem muito mais coisa lá. Para vocês que estão nos escutando, siga as nossas redes sociais, ITH_oficial. Ascoli, fala seu Instagram. se Carlos vocês vão Ascoli. querer pegar uma consultoria com você. Meu nome é meio complicado, mas é ASCOLI, bem simples. Carlos Ascoli, você me acha lá e Se não pede me achar, seguir. você pode chamar a gente aqui no direct. que Pode eu ser, não tem encaminho problema também o não. contato do- Eu não sou do muito de Carlos. rede social não, sabe, Ana Cláudia? Eu gosto mais para conversar com as pessoas, mais para relacionamento. Eu não sou desse que fica lá, ó pessoal, hoje eu vou falar sobre capital de giro. Não, eu não faço isso Não, muito lá. conteúdo disso, não. Não sou. Já pensei, mas eu E prefiro... tá tudo bem. É porque as pessoas me seguem muitas vezes lá, falam, olha, eu tô vendo aqui no seu perfil, bora bater um papo? Aí a gente faz uma videochamada, eu acabo fazendo mentoria até de graça lá, você quer saber? Entendi. É um bate-papo, pra mim não custa nada. O ensino Mas, é uma roda, a gente tem que estar Mas sempre agora contribuindo vai ter para gente ela. que vai te procurar, ter certeza. Opa, Vão se abrir for um caminhos serviço aí. profissional, manda bala, Com estamos certeza. aí à disposição. E os nossos episódios estão aí disponíveis, como eu falei, no YouTube, né? No Instagram, Facebook, TikTok e também no Spotify. Acompanhe a gente e vão ter muitos mais episódios. Obrigada, pessoal. Isso aí, galera.